O que é a ISO 27001 e por que ela se tornou uma exigência de mercado? Então, muitos de vocês devem ter essa dúvida, o que é a ISO 27001, por que ela se tornou uma exigência de mercado? Cada vez mais empresas estão exigindo de outras empresas, principalmente empresas de tecnologia, que tenham essa certificação, a gente nota isso no mercado, e a ideia dessa série de vídeos é justamente esclarecer de forma detalhada o que é a ISO 27001, como que se faz para se certificar em detalhes. Essa é a primeira aula que eu chamei de fundamentos, mas a ideia é passar por toda a ISO 27001, abordando em detalhes o que é a ISO 27001 e seus controles e cláusulas. Então, iniciando aqui a apresentação, eu coloquei que é uma coisa que já é conhecida para quem atua na área, que a ISO 27001 é essencial principalmente para fechar contratos. Então, pensa, por exemplo, numa Coca-Cola da vida. Ela vai contratar um dos seus fornecedores, principalmente um fornecedor de software. Ela tem uma expectativa que esse fornecedor tenha um controle mínimo de segurança. E a ISO 27001, assim como outras certificações, ela funciona exatamente para isso, para passar, para certificar que esse fornecedor, esse terceiro, ele tem uma estruturação mínima de segurança. E é por isso que cada vez mais, e eu coloquei isso aqui na apresentação, grandes empresas exigem de seus fornecedores que eles tenham esses controles de segurança certificados através da ISO 27001. E o que é a ISO 27001? Que é o que está aparecendo aqui na apresentação. A ISO 27001 nada mais é do que uma norma, é uma norma internacional, então não está restrita somente ao Brasil, que ela define como que uma empresa gerencia a segurança da informação. Então, através da ISO 27001, a gente vai criar um sistema de gestão de segurança da informação. E é importante que a gente tenha isso claro, porque a partir disso, quando a gente compreende que a ISO 27001 é um sistema de gestão de segurança da informação, a gente não está falando simplesmente de pegar uma empresa, implementar uma série de controles de segurança e pronto, vou ser certificado na ISO 27001. É claro que os controles de segurança são uma parte importante da ISO 27001, mas eles não são os únicos. E é por isso que a gente está falando de um sistema de gestão. Eu sei que aqui pode parecer um pouco abstrato isso, mas a gente vai ver em detalhes nessa aula e nas próximas como isso se manifesta na realidade. Mas já de antemão, eu até coloquei isso na apresentação, é importante a gente entender que a ISO 27001 não se obtém simplesmente com firewall do mais recente, simplesmente implementando um checklist de TI. Vocês devem estar vendo aí pelo meu ponteiro aqui do mouse bem pequeno, que eu não obtenho simplesmente preenchendo um checklist ou simplesmente criando um monte de políticas que não vão ter nenhum reflexo na realidade. Não. Para que eu possa obter e ter efetivamente um sistema de gestão, eu tenho que ter gestão de riscos, é um processo contínuo. Então, empresa que está considerando implementar a ISO 27001 é um processo que começa hoje e não acaba depois que eu obtenho a certificação. É algo que dura durante toda a vida. Então, por isso mesmo a gente fala de um processo, não é um projeto. Um projeto tem início, meio e fim. Aqui a gente está falando de um processo que tem continuidade. E trazendo aqui algo da prática, se a empresa quer estar adequada, quer obter a certificação da ISO 27001, é essencial o compromisso da alta direção. Isso é um requisito da própria ISO, mas quando a gente vai dar implementação disso, na prática a gente nota que esse é um requisito essencial. Sem o compromisso da direção, que entende que aquilo é um compromisso de toda a empresa e não somente de uma área, muito dificilmente esse projeto vai ter o devido, esse processo, melhor dizendo, vai ter o devido andamento. Então é muito importante quando a gente fala da ISO 27001, o compromisso da direção. Dado esse contexto inicial, a gente pode entrar um pouco, claro que aqui é uma primeira aula, para a gente ter uma visão geral da norma ISO 27001. Acho que o primeiro ponto a se entender é, a norma ela tem duas grandes partes, por assim dizer. Existe um conjunto de cláusulas obrigatórias, que vai da cláusula 4 até a cláusula 10. Claro que existe a 1, a 2 e a 3 também, mas para fins de auditoria, o que é auditável começa na cláusula 4 e vai até a cláusula 10. Essas cláusulas eu coloquei aqui, elas são o motor do sistema de gestão de segurança da informação. É lá que vai ter questões como, inclusive está na apresentação, o contexto da empresa, como que a liderança se envolve nesse contexto do sistema de gestão, como funciona o planejamento, o apoio, como é a operação do sistema de gestão, como que ele é avaliado, como que ocorre a melhoria e assim por diante. Eu diria, até com base em experiência em algumas empresas, que essa talvez seja até a parte mais complexa, principalmente quando a gente está falando, e essa é a minha experiência mais consolidada, em empresas de tecnologia, em startups, que acabam não tendo uma governança tão estruturada, que esse acaba sendo o maior desafio. Porque implementar um controle, de certa forma, muitas das vezes em empresas de tecnologia não é um desafio tão grande porque existe uma equipe qualificada. Agora, criar um sistema de gestão efetivo acaba sendo um desafio um pouco mais complexo. Então, essa é a primeira parte da ISO 27001. A segunda parte é o que a gente chama de anexo A. O que é esse anexo A? De forma bem resumida, ele é um conjunto de controles que a empresa tem de implementar. Ah, Igor, isso quer dizer que a minha empresa tem que implementar todos os 93? Não, porque esse conjunto de controles aqui do anexo A é o que a gente chama de controles potencialmente aplicáveis. Ou seja,
ele pode ou não ser aplicável, vai depender do contexto da empresa. Vou dar um exemplo bem comum em empresas de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia, startups, muitas das vezes, elas atuam de forma remota. E por atuarem de forma remota, elas não têm uma sede física, por exemplo, todas as informações estão na nuvem, então não é responsabilidade dela a segurança física, então isso acaba não sendo aplicável. Então esses controles são potencialmente aplicáveis. Boa parte é, mas alguns podem ou não ser aplicáveis dependendo do contexto da empresa. Essa definição do que vai ser ou não aplicado é definido, melhor dizendo, num documento chamado Declaração de Aplicabilidade, que ele vai pegar os 93 controles e vai dizer na prática se aqueles controles são aplicáveis ou não. Bom, então a gente já entendeu um pouco o que é a ISO 27001, mais ou menos como que ela funciona, as partes dela, e por que o mercado exige isso de algumas empresas. Bom, o primeiro ponto é que o certificado é a prova de que o cliente, aliás, que o fornecedor, ele tem um contexto de segurança bem desenvolvido. Não quer dizer que a empresa que tem ISO 27001, ela não vai sofrer um incidente de segurança nunca. Não é o caso. Toda empresa tem riscos, mas significa que ela tem uma estruturação mínima de segurança. Quem que exige isso normalmente? Grandes empresas, que eu coloquei aqui como enterprise, bancos, setor público também exige de algumas empresas que elas possuam a ISO 27001, multinacionais, ou seja, grandes empresas, também vão exigir isso dos seus fornecedores, e até compreensível esse movimento, porque pensa, eu sou uma multinacional, eu investi bastante na minha segurança, na minha governança. Aí eu vou contratar um prestador de serviço, um software, por exemplo, e esse software não tem uma estruturação mínima de segurança e os dados da minha empresa podem ser acessados indevidamente. Não faz sentido consumir esse risco, assumir esse risco, e é por isso que essas grandes empresas normalmente exigem a adoção da ISO 27001. E qual que é o caminho, de forma bem ampla, da ISO 27001? Normalmente a ISO 27001, principalmente para a empresa que está sendo certificada pela primeira vez, ela engloba duas fases, duas auditorias, por assim dizer. A primeira auditoria é o que a gente chama de auditoria de estágio ou auditoria de fase 1. E o que é essa auditoria? É uma análise da documentação. Então o organismo certificador vai chegar na empresa e solicitar, olha, eu quero que você me envie esses documentos. A gente vai ver nas próximas aulas quais normalmente são esses documentos. Você envia esse documento, o organismo certificador avalia. Uma vez que ele avaliou isso, ele vai dizer, ok, vamos para a fase 2, ou não, ele pode dizer, altera esse documento aqui, tem uma não conformidade a colar, e assim por diante, você ajusta isso e vai para a fase 2. A fase 2, como que funciona? A fase 2 é efetivamente a auditoria que vai buscar evidências na prática de que o que está previsto nas políticas e assim por diante, ele ocorre na vida real da empresa. Então ele vai falar com as áreas, vai verificar se os controles estão implementados, se existe ou não conformidades e assim por diante. Caso você passe pela fase 2, a gente vai para uma terceira etapa, por assim dizer, que é o recebimento do certificado. O certificado da ISO 27001, ele tem duração de normalmente 3 anos. E como que funciona esse ciclo de 3 anos? São duas auditorias de manutenção, em que eles vão verificar como que o sistema de gestão está se comportando, e daí tem uma terceira auditoria, que é uma auditoria de recertificação. E segue por esse ciclo indefinidamente, enquanto a empresa quiser manter a ISO 27001. Aqui eu coloquei uma frase que resume um pouco, quando a gente está falando de ISO 27001, que o certificado ele prova que a sua empresa ela gerencia o risco. Ou seja, aquilo que eu falei, a empresa ela não está imune a risco, ou seja, ela nunca vai ser hackeada, por exemplo. É algo que a gente não consegue dar essa garantia. O que a gente garante é, estamos cientes dos riscos de segurança e a gente gerencia isso, a gente atua para mitigar os riscos, a gente atua para delegar esses riscos, ou em alguns casos até para aceitar determinados riscos. A gente vai ver isso quando for falar do processo de gestão de riscos. A ideia, então, desse primeiro vídeo, dessa primeira aula, foi dar uma visão geral da ISO 27001, para que a gente consiga entrar em detalhes da ISO 27001, como que ela funciona e assim por diante. Eu vou fazer uma playlist, aqui a ideia, pelo menos esse é o meu projeto, é criar uma playlist, como que a gente certificaria um SaaS, que para quem não sabe, é a sigla de Software as a Service, é um software em que eu licencio a utilização do software. Um exemplo de SaaS é a Netflix, por exemplo, em que você paga um valor mensal para utilizar esse serviço. Eu criei uma empresa fictícia aqui chamada Caminho 27, mostrando como que a gente faria a certificação dessa empresa, desde o momento em que a gente recebe essa empresa até o momento em que a gente faz a auditoria dela. Então a ideia é criar uma playlist, e daí aproveitando um case real, ou pelo menos um case próximo da realidade, uma vez que essa empresa, pelo menos pelo que eu pesquisei, não existe nenhuma empresa chamada Caminho 27, a ideia é mostrar como que a gente faria a certificação dessa empresa até o momento em que ela recebe a certificação efetiva da ISO 27001. Então esse é o primeiro vídeo de uma playlist que eu pretendo criar, tornar pública aqui no YouTube. Eu espero que, se você tem interesse em aprender esse conteúdo, se isso pode ser útil de alguma forma para vocês, se inscreva aqui no canal, que a ideia é eu continuar com esse conteúdo e aprofundá-lo na medida do possível. E se você tem alguma dúvida, algum comentário, utilize aí o espaço do comentário para que a gente possa interagir.